No meu caso, eu trilho um caminho muito estreito entre a negação dogmática e a credulidade ingênua. Tá. Então eu fico ali no meio, porque eu não entrei nisso para acreditar que era espírito. Eu descobri que essa comunicação é autêntica diante de fatos irrefutáveis, de provas que a gente vai poder trazer para vocês aqui hoje, conversar e mostrar aí. Trouxe um material para passar em Nós vamos fotos. E a gente vai poder mostrar essa perspectiva, dessa possibilidade. Que, como eu disse anteriormente, não só ficou no Oriente. Se a gente sai do Oriente e vem aqui para o Ocidente, a gente vai ver a comunicação presente na Bíblia, quando Moisés, no Deuteronômio, proíbe a consulta aos mortos. Ora, eu só posso colocar uma placa aqui, nesse local, dizendo que é proibido tomar banho de piscina, se aqui tiver uma piscina. Se não tiver uma piscina, qual a utilidade da placa dizer que não pode tomar banho? Então, se Moisés proibiu, é porque se fazia. Então, estamos diante de um fato. A Bíblia afirma que os mortos podem se comunicar, porque foi proibido. E tem mais. Jesus, no Novo Testamento, veio e liberou essa comunicação. Porque o pessoal diz, não, pode, mas não se deve se comunicar. Jesus materializa no Monte Tabor Elias e Moisés, que vieram do mundo dos mortos, ficaram lá, foram construídas tendas, inclusive, para que eles ficassem lá. E digo a você, o mistério do cristianismo é a volta de Jesus do mundo dos mortos. Se Jesus não tivesse voltado ressurrecto após o terceiro dia, o cristianismo teria morrido na cruz e não seria o que é hoje. Você vê, o nascimento de Jesus foi anunciado a Maria por um fenômeno espiritual, que ela estava grávida de Jesus. E Jesus chama Mateus chama Jesus no Evangelho de Senhor dos Espíritos. Jesus expulsou pessoas subjugadas, obsediadas com espíritos. E o que dizer de Joana d'Arc, o maior fenômeno da história? Camponesa, analfabeta, pagã, ouvia as vozes dos mortos. A França estava sitiada pela Inglaterra fazia mais de 100 anos, na Guerra de 100 anos. E ela recebia todas as orientações das vozes dos mortos. Ela, quando era pequena, as vozes diziam a ela onde tinha um animal na floresta com armadilha na perna, ela ia lá e soltava. Quando ela fez de 16 para 17 anos, as vozes disseram a ela, você vai salvar a França do domínio inglês. Ela montada no cavalo, com a bandeira pela parte de Deus, Jesus e Maria, ela foi, recebia as instruções de batalha, ela com um exército pequeno, a Inglaterra com um exército enorme, ela começou a ganhar as batalhas, ganhou a guerra e trouxe de volta a coroa para a França, que já estava com a Inglaterra fazia muito tempo. Tudo orientado pelas vozes dos mortos. E ela dizia, minhas vozes vêm de Deus. Minhas vozes vêm de Deus. Só que Joana d'Arc tem 3 inimigos. O primeiro inimigo de Joana d'Arc era a própria coroa inglesa, porque era uma mulher. Você imagina naquela época, para a religião, para a igreja, a mulher não tinha nem espírito. E ela foi lá, ganhou a guerra e trouxe de volta a coroa para a França. O segundo inimigo de Joana d'Arc era a própria coroa francesa, porque as pessoas chegavam para o rei e diziam, olha, o senhor é um rei, mas a rainha é ela foi quem trouxe de volta a coroa. E o terceiro inimigo de Joana d'Arc era a Igreja Católica, porque ela dizia, minhas vozes vêm de Deus. E a figura do Papa até hoje é o vigário general de Deus em terra, é o representante de Deus na terra. É uma autoridade tremenda. E as pessoas chegavam para o Papa e diziam, olha, tem uma mulher que é camponesa, analfabeta e pagã, e ouve voz de Deus, e o senhor, que é o representante de Deus na terra, não está sabendo de nada? Então aquilo gerou um discurso muito desagradável, ela foi obrigada a negar que as vozes vêm de Deus. Eu não posso negar, porque minhas vozes vêm de Deus. Ela foi presa, torturada, tentaram comprar ela, disse, eu não posso negar. Minhas vozes vêm de Deus. Levaram ela para a Inquisição. Dizem os biógrafos que quando se queimava alguém na fogueira era motivo de algazarra. Nesse dia foi um silêncio. Acenderam a fogueira em vários pontos para que não sobrasse nada dela, tanto que ela não tem nenhum túmulo, só sobrou uma placa com uma data, porque ela não sobrou nada. E acenderam a fogueira em vários pontos. Quando o fogo subiu, se escutou um grito que veio da fogueira que dizia, minhas vozes vêm de Deus. E disse, um crucifixo para beijar. Tinham 3 bispos ao lado dela, nenhum tirou o crucifixo para dar. Se você observar as pinturas de Joana d'Arc, você vai ver sempre um crucifixo grande aqui no peito. O transeunte tinha passando, pegou 2 gravetos, veio por trás da fogueira e colocou aqui nela. E aí o bispo de Chinon, que assinou a sentença, disse uma frase que ficou para a história. Acho que matamos uma santa. 500 anos depois, a Igreja Católica reconheceu que estava errado e canonizou Joana d'Arc. Por quê, minha gente? Porque não é interessante para as religiões afirmarem que os mortos podem se comunicar. Porque em algum ponto da história isso pode atrapalhar o processo de dominação das massas. Quando mais as massas se ignorarem os fenômenos, mais vai existir a figura do guru, do pastor, do líder espiritual, enfim. Se o rebanho se esclarecer, acaba a figura. Então não é interessante para as religiões. Então essa comunicação, ela sempre existiu. Mas você não acha que talvez foi até... Assim, vamos abstrair aqui. Existem, como você mesmo disse, né, passagens
não só contatos com anjos, né? São muitas, desde a Anunciação, desde Jacó, que se abraça com anjos, se atraca. Mas você falando, eu comecei a lembrar. Me esclarece exatamente em que ponto até os apóstolos de Jesus falaram assim, olha, a gente fez uma tenda para os seus amigos, porque ele estava conversando, era com Moisés e Abraão? Era Moisés? Não. Ele materializou no Monte Tabor Elias e Moisés. Elias e Moisés. Que vieram do mundo dos mortos, eles veio, voltaram e ficaram lá. E aí a gente está falando de anjos, nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos, não é anjo. Que eram Elias e Moisés. E as pessoas viram eles lá e falaram assim, cadê os seus amigos? Tal? Nós preparamos as tendas aqui para eles, tal. Então, é como você falou, uma coisa que eu não tinha anotado. Você só proíbe algo que existe, você não proíbe algo que não existe. Mas vamos lá, será que também, agora de novo, fazendo aqui o advogado do capeta aqui, será que é justamente para que o povo não caísse em credulices ali, de tipo, não começar a disputar o que era de verdade sagrado com uma manifestação mentirosa ou até fraudulenta, porque as pessoas poderiam ser enganadas naquele momento justamente de mais angústia, de perda. Tipo, cara, não mexe com isso daí. Porque eles falam, não só dos mortos, mas que mexiam com os entranhas, os quiromantes, acho que era, alguma coisa assim, nessa parte bíblica. Então, não mexa com quem mexe ali nas entranhas, com os mortos. Pitoniza. Não é? Quando Moisés desce do Monte Tabor com as tábuas da lei, o que é que ele encontra? A turma adorando o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Então, Moisés foi a lei, ele tem que ser duro. Então, realmente, o que você está colocando faz sentido também. Né? Mas uma coisa que eu vim aqui também contar para você. A Igreja Católica, ela sabe dessa comunicação. A Igreja Católica, eu fiquei sabendo que ela tinha um museu secreto, guardado às 7 chaves, que comprovava essa comunicação entre os vivos e os mortos. Porque na época do espiritismo nascente, no século XIX, na França, que a gente vai também falar um pouco sobre isso, a época de Allan Kardec, os espíritos não só se manifestaram dentro do movimento espírita, não. Padres e freiras mortas vinham do além para se comunicar dentro de mosteiros, igrejas, monastérios. E o que aconteceu? Eles estavam se comunicando e pedindo oração porque estavam sofrendo. Então, aí por que essas almas não vão para a eternidade? Por que eles ficam pairando aqui? Ou por que eles voltam para trocar ideia? Bom, vamos lá. Nesse caso específico do museu que eu estou relatando, os padres estavam vindo pedindo oração. Se eles morreram, estão no além, e eles voltam pedindo oração, então eles não podiam estar no céu. Sim. Porque estavam sofrendo, tinham que estar no inferno. Então o que é que a Igreja Católica faz? Resolve dar ênfase à ideia do purgatório, que os evangélicos não aceitam. Então o Papa manda construir uma igreja chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, que fica próximo ao Vaticano. E dentro dessa igreja, do lado esquerdo da sacristia, eles constroem um Museu das Almas do Purgatório. A igreja resolve dar ênfase à ideia do purgatório, porque aí o que acontece? Dá medo. Mas aí não, para a igreja fica interessante, porque o padre, ele vem pedir oração, ele não está no inferno, ele está no purgatório. Aí a gente ora, ele sobe, volta, vai pro céu. Certo. Então o que acontece? O Papa designa 3 bispos que andam toda a Europa, colhendo prova dessas comunicações. Tá. E aí isso quando? Que ano? Isso foi no século XIX. Século XIX. Meados do século XIX. Eu consegui entrar nessa igreja. Você entrou? Entrei, filmei, tem no meu canal no YouTube, filmei, entrei escondido. E, inclusive trouxe A gente consegue ver? Trouxe umas fotos para passar aí do museu. Tá aí, Rian? Enquanto o Rian vê... a primeira foto. Aí, as primeiras só foto fotos. ou foto filmagem? São 3 fotos. Ah, você aí, ó. Olha aí. Isso aí eu consegui entrar. E o que são esses... São quadros? Vamos lá, vou narrar algumas situações. Pode passar a próxima foto. Nesse caso, era uma freira morta que entrava em contato com uma freira viva. A freira viva achava que era um sonho. E a freira morta, para ela ter certeza que não era um sonho, isso foi na Alemanha, ela vem com a mão a fogo e põe a mão numa espécie de avental, no hábito da freira, deixando a marca da mão. E queima. E queima. Então essa peça foi trazida para um museu museu secreto da Igreja Católica. Tá? Pode passar. Como uma relíquia. Como uma prova de comunicação entre os vivos e os mortos. Aí o padre George Schitz também, ele tinha um irmão que era vivo e o padre estava morto.
o padre se comunicava com o irmão, um vivo e um morto. O padre vivo queria abandonar a igreja, então o padre morto disse para ele não abandonar a igreja, que Deus existe, que ele tinha que ficar na igreja. Ele também achava que era um sonho. Para ele ter certeza que era um sonho, ele abre a Bíblia do irmão padre vivo, põe a mão, perfurando os 5 dedos, chegando a perfurar 9 páginas. Eles trouxeram a Bíblia, tá lá. Esse é o documento oficial da Igreja Católica. Tá lá que as pessoas não sabem. Tá lá no museu, só o todo são 270 peças. 270 peças. Eu consegui e não filmar. Pode filmar e tirar foto. Olha, não podia até a época que eu entrei. Isso já tem mais de 8 anos. Nessa igreja ocorreu um incêndio no altar. Esse altar é uma pedra de mármore enorme que tinha no altar. Eles tentaram apagar o fogo não apagava. Segundo os relatos do museu, o fogo, a gênese do fogo era no próprio mármore. Mármore não pega fogo. É um fenômeno que a parapsicologia chama de parapirogenia. E após eles jogarem muita areia e água, conseguiram apagar. E segundo os relatos do museu, isso não sou eu que estou dizendo, é o Museu da Igreja Católica, aquilo era uma alma do além se comunicando, que estava em tormentos. Eles construíram uma espécie de uma Madonna, de um armário, e para ficar escondido. Eu abri lá e filmei, como você está vendo aí. Isso fica no altar dessa igreja. E, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que há alguns anos, com esse novo Papa, eles resolveram abrir o Museu das Almas do Purgatório. Então, quem for a Roma pode procurar a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio e vocês vão ver com seus próprios olhos o museu secreto da Igreja Católica que comprova a comunicação entre os vivos e os mortos dentro de ambiente católico. Mas eles guardaram isso daí por conta. Como é que ela apresenta? Como é que a igreja apresenta? Como se fosse realmente verídicos. Sim, verídicos. Como uma tentativa que alguém poderia estar burlando e falando, olha, isso aqui é só para a gente ter um catálogo de o que a gente conseguiu fazer nessa nossa andança aqui, pegando essas relíquias e talvez até colocando num lugar para justamente não ter adoração, ficar ali guardadinho. Ou eles falaram assim, não, isso aqui realmente a gente bate o martelo que é verdade. Eles batem o martelo que é verdade, que inclusive a igreja foi construída com a bênção do Papa da época. E esse museu ele ficou fechado para as pessoas até um certo tempo, até alguns anos atrás. E Entendi. Hoje está aberto para as pessoas conhecerem. Segundo, e cada peça dessa, ela embaixo, ela tem um relato hoje do que é, mostrando que realmente é uma comunicação. Tem o nome do espírito comunicante. Tem o nome da pessoa que se comunicou, o nome do padre, o nome da freira, o ano, o local, tem tudo. Eu conversei com um casal, né, que eles se denominam caça-fantasmas e tal, e a senhora, a Rosa, ela se considera uma sensitiva, né? E ela às vezes conversa ali com a alma que tá ali, com o espírito que tá ali, ou ela sente e tal, aquela coisa toda, né? E eu fiz essa pergunta para ela, eu falei assim, tá, e por que essas almas continuam ali? Por que elas não na hora do desencarne não vão embora para onde tem que ir? Né? Porque a gente aprende que quando a gente descarna, a gente vai para algum canto, né? Uhum. Os católicos acreditam que vão se unir com Deus, né? Os espíritas não sei para onde vão, às vezes vão reencarnar, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta é a seguinte, por que essas almas que se comunicaram ali com o irmão, com a freira amiga, pedindo oração, dando conselho, dizendo o que está acontecendo ali do outro lado, por que elas não seguiram o caminho delas e ficaram por aqui? Ou é natural ficar por aqui? Tipo, o dia que você morrer, você vai dar um rolê aqui? Como é que é esse negócio? Você tem passe livre? Eu assisti um podcast muito bom, um tal de Na Fechadura, onde o apresentador... Pela fechadura? Pela fechadura. Pela fechadura. Pela fechadura, desculpa. Pela fechadura. Onde o apresentador cita Carl Sagan e cita a história da maçã. Né? Isso. Então vamos mudar um pouquinho hoje. Vamos seguir o estudo das quadridimensões. Vamos imaginar esse copo. Tá aqui. Vamos pensar no mundo tridimensional. Esse copo ele tem altura, comprimento e largura. Então, tem 3 dimensões. Tem 3 dimensões. É um ser vivo. Vamos imaginar que ele é um ser vivo. Vamos imaginar agora um ser bidimensional.
A sombra desse copo que tá aqui no chão. É bidimensional. Bidimensional. Ela tem largura e tem comprimento, mas ela não tem altura. Sim. A altura é uma realidade que pra sombra, que é um ser vivo, ela não consegue existe. entender, ela não consegue compreender. Ela não consegue Se eu compreender. colocar esse copo ao lado da sombra, a sombra não vai entender que isso é uma coisa, que esse é um copo que tem uma coisa chamada altura. Isso. É uma realidade que ela não está ao lado dela, presente ao lado dela, mas ela não consegue perceber. Ela não sabe de onde veio, como é que faz. Então os espíritos estão... o copo está para a sombra, como os espíritos estão para a gente. Eles habitam outra dimensão, tudo leva a crer, essa aí, claro, a gente está falando aqui de hipótese, tudo leva a crer que essa hipótese desses mundos, dessa realidade paralela existe. Não é tipo assim, a gente não vai para longe. A gente... O longe e perto é relativo. Sim, não. Como passado, presente e futuro pode estar acontecendo ao mesmo tempo. A gente começa a ficar doidão quando começa a pensar. Começa a pensar. Mas tudo bem, porque a gente está preso dentro de uma consciência que é essa consciência que a gente conhece. A gente já nasceu dentro dessa consciência. Então, para a gente entender de paranormalidade e espiritualidade, a gente tem que sair um pouco desse paradigma, desse imaginário que a gente tem. Sim, eu concordo. Porque senão a gente vai ficar preso das nossas sensações que foram criadas a partir da nossa necessidade terrena de interagir com esse mundo aqui. Você vê, fazer uma outra analogia interessante. Você vê a Alfa de Centauro, uma estrela que está mais ou menos um pouco mais de 4.000 anos luz da Terra. Nós estamos em 2024. Se a Alfa de Centauro explodisse em 2022, quando é que nós iríamos ver a chegada da luz aqui, a explosão? Só em 2026. 2026. Mas se eu colocar um astronauta na metade do caminho, quando é que ele ia ver a explosão? 2 anos antes. 2024 agora. Não, era 6 anos, a gente falou? 4 anos. 2 anos antes. Ele ia ver em 2024. Ele ia ver agora, nesse momento. Isso. Mas ela não explodiu em 2022. O astronauta não está vendo agora e nós só vamos ver no futuro, daqui a 2 anos. Então, passado, presente e futuro pode estar acontecendo ao mesmo tempo. A gente é que não tem essa... Porque esse tempo geofísico da Terra foi inventado. Fala claro. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.